Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 2 de dezembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Nós estamos nas questões e problemas, expiações coletivas. Nesse capítulo, nós tivemos uma pergunta do professor Allan Kardec e tivemos uma resposta de um espírito que assina pelo nome de Clélie du Plantier. E lemos a resposta dela sobre as expiações coletivas. E agora nós estamos nas observações do professor Allan Kardec em relação à resposta do espírito Clélie du Plantier. Procurando um pouquinho, nós achamos... Não tem realmente uma biografia dela, mas achamos algo interessante que está na Revista Espírita de 1869, do mês de junho. Olha só. A única informação que temos, por enquanto, da senhorita Clélie du Plantier, isso aqui já é da Revista Espírita, um dos nossos mais notáveis espíritos instrutores, pode ser aí o São Luís, é que, desde a idade de 8 anos e meio, traduzia fluentemente o hebraico e ensinava latim e grego a seus irmãos e primos mais velhos que ela própria. Isso com 8 anos de idade. Quando na sua última encarnação, tá bom? Então, ela fala dela aqui em relação ao bem da doutrina espírita a uma humanidade. Vamos iniciar, então, fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para quem está aqui desde cedo, organizando, arrumando o espaço, que é o nosso querido Tarcísio. Vem orar para a gente, Tarcísio. Ele é igual ao espírito superior, chega mais cedo que é para preparar o ambiente. Oremos. Mestre Jesus, é com grande alegria que estamos aqui em Teu nome para aprendermos os ensinamentos que Allan Kardec entregou a toda essa humanidade. Possamos assimilar esses ensinos, praticá-los no nosso dia a dia e entender, Senhor, que há muito tempo estamos longe de Ti, somos rebeldes, temos que modificar nossos atos, nossas atitudes, para melhor se aproximar e entender a vida espiritual. Obrigado pelas bênçãos que recebemos a cada dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja. Obrigada, meu amigo. Então vamos lá, vamos continuar nas observações do professor Allan Kardec. Quando ele fala do benefício da doutrina espírita para a humanidade, ele não fala do partido religioso. A doutrina espírita, eu acho que talvez nós espíritas precisamos entender. A doutrina espírita, ela não é uma seita, um grupo em si, uma religião específica, não. A doutrina espírita são leis. Da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos ensinar leis, regras, e não para fundar religião, não é o propósito. A mesma coisa quando se fala de doutrina espírita. Por isso que o professor Allan Kardec, ele vai nos falar, acredito que no Evangelho, no Livro dos Espíritos, o católico espírita, o budista espírita, então, você está entendendo? Eu dizer assim, pessoas de outras religiões que acabam se afinizando e entendendo o espiritismo. Então, não deixe sua religião. Obviamente, agora nós adquirimos um corpo, vamos dizer assim, que, por exemplo, eu sou espírita, né? Eu estudo espiritismo há 30 anos e me considero espírita, participando, frequentando, ensinando, estudando e vivendo o espiritismo. Mas ele é uma lei universal. O espiritismo são leis, são revelações, daí terceira revelação. Então, o que acontece? Quando o professor Allan Kardec diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas ele é o futuro de todas as religiões. O que ele está querendo dizer com isso? Todas as religiões estão migrando, vão migrar realmente
para as leis, porque chega uma hora que não há mais o que refutar. Eu ouvindo uma índia falar, comentei ainda há pouco, me chamou muita atenção, porque ela disse assim: o Brasil tem dono, e o dono do Brasil é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é uma índia, não é espírita e não estudou a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu me emocionei muito com a fala, porque eu estudei a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e sei da programação do nosso Senhor Jesus Cristo, a reunião dele com Ismael, para o descobrimento do Brasil. Ele diz: aqui nós vamos plantar a nossa árvore. Eu digo que quando eu vou para a Europa, foram poucas vezes que eu fui, mas a alegria de voltar para o Brasil é algo que eu não consigo falar para vocês. Eu me recordo que a primeira vez que eu fui, quando eu voltei, que eu sobrevoei logo pela manhã, o Rio de Janeiro, meu coração palpitava, pulava. A minha vontade que eu tinha era de pular pelo avião e dizer: cheguei. Então aqui existe sim uma vibração diferente nessa nossa terra. Então a gente percebe o quê? A sociedade como um todo está caminhando para esses princípios básicos da doutrina, que são a comunicabilidade dos espíritos. Hoje nós temos um grande número de religiões, principalmente os nossos irmãos protestantes, que ali existe a comunicação. Nós temos um alto índice de médios dentro do protestantismo. Hoje já tem um número muito grande de pessoas que realmente conseguem entender a reencarnação. Um número muito grande de pessoas, não só em religião, mas na ciência, falando da reencarnação, porque cientificamente, em alguns casos, comprovado como é que uma criança de 3, 4 anos pode lembrar detalhes da sua encarnação anterior, e uma vez juntando esse material, vai se pesquisar e vai ver que é autêntico. Então, ou seja, não é que vai acabar todas as religiões e a ciência, e vai existir só a ciência espírita e a religião espírita. Não é isso. É que as religiões e as ciências vão entender de forma mais clara, porque nós estamos caminhando para isso. Nós estamos indo, gente, nós estamos o quê? 2022. Já está sendo, né? Já está, e muito mais, porque a tendência é essa. A tendência é cada vez realmente aumentar. Entende isso? Então nós não estamos aqui puxando sardinha, porque o espiritismo... Eu adoro quando Kardec fala isso. O espiritismo ele não veio para fazer proselitismo. A gente não está preocupado em quantidade. Não é isso. Até porque a gente não vive profissionalmente disso. Eu tenho minha vida profissional, nós temos a nossa vida profissional e nós somos voluntários dentro da instituição. Nós amamos estudar essas leis que regem o universo. As leis que nós estudamos aqui na Terra, essa doutrina, ela serve para o planeta Terra, para qualquer um outro planeta e inclusive para o mundo espiritual. Porque essas informações que nós temos aqui é justamente também para nós sabermos nos colocarmos no mundo espiritual. Entendeu, gente? Então vamos lá mais um pouquinho. Continua o professor nas suas observações em relação à resposta do Espírito. Porque a pergunta dele, que é muito interessante, do professor Kardec, olha a pergunta, vamos voltar lá. O Espiritismo nos explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais como consequências imediatas das faltas cometidas na existência presente ou como expiação do passado, ok? Ok. Mas, uma vez que cada um só é responsável pelas suas próprias faltas, não se explicam satisfatoriamente as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos. Às vezes, uma família inteira, toda uma cidade, toda uma nação, toda uma raça, e que se abatem tanto sobre os bons quanto sobre os maus, tanto sobre os inocentes quanto sobre os culpados. Então, é como se dissesse assim, olha, a gente até entende o processo de sofrimento individual. Olha, se fulano está passando por isso, é porque no passado ele está resgatando um débito do passado. Mas ele pergunta, em relação a uma coletividade, qual é a explicação? Vamos lembrar aqui dos nossos irmãos do Haiti.
Aquele terremoto que destruiu o sofrimento que aqueles nossos irmãos viveram e que o país se acabou e tiveram realmente que migrar para outros países. Nós aqui no Amazonas recebemos um número muito grande de haitianos e eles foram muito bem recebidos. Assim, a Igreja Católica aqui, realmente os nossos aplausos, realmente, obviamente o Espiritismo também se uniram a eles para receber esses irmãos e eles vieram realmente com muita vontade de trabalhar, ok? Então, aí pergunta, então como explicar esse processo coletivo, essa expiação coletiva, né? Por quê? É aí que nós estamos, vamos lá? Em segundo lugar, estando a ação do Espiritismo no seu poder moralizador, conversamos bastante sobre isso no estudo passado, a função da doutrina é moralizar. Ele não pode assumir nenhuma forma autocrática, ou seja, o poder autoritarismo, né? O autoritarismo tem que ser assim, tem que ser assim. Por exemplo, nós sabemos que nós temos milhares de centros espíritas, qualquer criatura pode abrir um centro espírita, é verdade? Mas nós sabemos que tem um alto número de centros espíritas que, apesar de usar o nome centro espírita, acredita que está pautado na doutrina espírita, mas você vai ver dentro do centro espírita a forma que eles conduzem não é espiritismo. Aí você acha que o quê? Que eu posso chegar lá ou de repente uma federativa chegar lá e impor a eles? Tá errado, não é assim, é assim, é assim. Ou de repente se arvorar, ser um dominador, o espiritismo, e criticar todas as religiões e dizer vocês estão errados, o espiritismo é que é a salvação? Não dá. Não é para isso. Por isso é que ele diz aqui, olha, ele não pode assumir nenhuma forma autocrática, né? Ou seja, autoritária. Porque então faria o que condena. Porque o espiritismo condena justamente isso. Aí a criatura se arvora aí a ser um defensor cruel, né, dos direitos do espiritismo. Não existe isso. Porque então faria o que condena. Sua influência será preponderante pelas modificações que trará às ideias, às opiniões, aos caracteres, aos costumes dos homens e às relações sociais. É esse o movimento. Para pensar. Quantos anos o cristianismo ficou ali firme e forte? 350 anos. Então, quando a gente fala em mudança, o espiritismo aqui, o professor Allan Kardec nessa observação está falando de mudança, a gente quer uma mudança para o mesmo ano. Coloca-se aí décadas, séculos. Aos costumes dos homens e às relações sociais. E essa influência será maior ainda em virtude de não ser imposta. Então, da mesma forma no espiritismo. Por exemplo, vou pegar, eu entrei no espiritismo, tinha 21, 20, um pouquinho, né? E eu jovem, então jovem gosta de balada, né? Gosta de festa. E eu me recordo, e eu nunca gostei de bebida álcool, nunca gostei, eu não suporto o sabor, o cheiro, eu acho muito desagradável. Cigarro, droga, graças a Deus nessa encarnação eu não me envolvi com absolutamente nada disso. Mas eu amo dançar. Hoje em dia não dá mais porque dói coluna, dói lombar, dói cervical, ciático, então não dá mais, né? Mas quando a gente é jovem, né? Então eu gostava muito de dançar, de ir para as festas. E eu chegava e eu ficava com água, tomando água e dançava, mas dançava muito. A roupa ficava molhada, colada no corpo. Eu ficava até 3h30 da manhã dançando. Formava-se aquele grupo, meus irmãos sempre juntos, irmãs, porque nós somos 6 mulheres, a gente tinha por hábito sempre sair juntas. Mas uma certa feita eu estava ali, e eu já espírita, já ouvindo algumas coisas, mas nunca ninguém me chegou e disse, olha, você não deve ir para esse lugar. Você está proibida de ir para um lugar desse. Não, nunca o espiritismo vai chegar e dizer, pessoal, você está proibido de fumar. Olha, você está proibido de beber. Olha, você está proibido de se prostituir. Não. Ele nos esclarece, cada um que tome seu semancol. Então, de repente, eu me lembro de uma certa noite, eu ali dançando, devia ser quase 3h da manhã, dançando. Aí, de repente, eu parei não, dançando mesmo ali, me saculejando. Aí, eu olhei para um lado, um monte de gente se sacudindo, né, dançando.
olhei para um outro, todo mundo se sacudindo, olhei para o ambiente, aquele som alto, aquela luz, e eu perguntei intimamente, o que eu estou fazendo aqui? Foi a última vez. Gastando energia, devendo estar dormindo. E no domingo seguinte eu já me envolvi com um trabalho ali voluntário de fazer sopa, né? Então eu já tinha que dormir cedo no sábado para 6 horas da manhã estar na instituição cortando verdura, e eu fazia aquilo com muita alegria, muita felicidade. Então a gente percebe que esse processo de renovação que o Kardec está falando aqui, ele é o quê? Natural, porque é isso aqui, olha. Olha só o que ele diz. Pelas modificações que trará as ideias, as opiniões, aos caracteres, aos costumes dos homens e às relações sociais. E essa influência será maior ainda em virtude de não ser imposta. Se tivesse sido imposta, eu já digo, estão querendo que eu vire santo de dia para a noite? Não vou, né? Vou já mesmo largar minha festinha. Entendeste? Então, a gente vai adquirindo informações, isso vai mexendo com o nosso mundo íntimo. E quando a gente nem bem se percebe, aquilo que a gente achava que era maravilhoso deixa de ser. Lindo isso, né? Forte como filosofia, o Espiritismo só teria a perder neste século de raciocínio, falando então do século XIX, caso se transformasse em poder temporal. Temporal, ou seja, relativo a um tempo, né? Ali, daqui a pouco, iria passar. Não será ele, o Espiritismo, portanto, que fará as instituições do mundo regenerado. Os homens é que as farão sob o império das ideias de justiça, das ideias de caridade, das ideias de fraternidade e de solidariedade, mas bem compreendidas graças ao Espiritismo. Então, esse mais é aquele dia. Exatamente, mais, né? Mais de soma, de quantidade, não é verdade? Mais bem compreendida ainda. Então, isso é como se dissesse assim, nós teremos um número muito grande de pessoas fazendo trabalho voluntário, sim, mas ao Espírito ele consegue compreender isso muito mais ainda. Porque eu digo que nós não temos nenhuma religião que nos dê tantos subsídios para nos transformarmos em pessoas melhores. E são essas pessoas que vão fazer as instituições. Né? Sim. Essencialmente positivo em suas... Por exemplo, nós estamos agora em um período, por exemplo, se você na condição de empresário, se você direciona valores para ajudar instituições, você pode ser beneficiado com o seu imposto de renda. Você abate isso no seu imposto de renda. Então, a gente observa que fazer o bem, fazer a caridade material, isso é algo que está tomando corpo, né? Da mesma forma que fazer a caridade material, isso também dá ibope, isso também você passa a ser bem visto. Tem algumas entrevistas profissionais que é perguntado ao candidato, você faz algum trabalho voluntário? E isso faz uma diferença muito grande. Então a gente percebe que isso começa a tomar um corpo no meio da sociedade. E lembra que o texto é do século XIX, tá? Essencialmente positivo em suas crenças, o Espiritismo repele todo misticismo, desde que não se estenda essa denominação, como fazem os que em nada creem, a toda ideia espiritualista, a crença em Deus, na alma e na vida futura. É legal isso aqui, olha, o Espiritismo repele todo misticismo, né? Porque, apesar da criatura estar dentro da doutrina, ela ainda cultua muito a parte mística, ela se torna uma pessoa mística. E dentro do Espiritismo, nós aprendemos o quê? O que nós aprendemos em Espiritismo? Que tudo está dentro da lei natural. Então, se de repente a Mita incorporar aqui ao meu lado, eu vou conseguir entender perfeitamente. Ela é uma médium ostensiva. Se ela for um pouco disciplinada ou se ela já tiver o domínio, ela ainda vai dizer, Conceição, tem um espírito aqui querendo falar, posso dar passagem? E eu vou dizer para ela, pode ou não pode.
entendeu? Porque ela tem o domínio disso e ali nós vamos conversar sem problema nenhum. Mas se ela for uma pessoa mística, ela vai dizer, tô com um negócio, uma coisa, assim, eu tô sentindo uma entidade, faz assim um chilique-tique todo, sabe? Então, larga disso, estuda de forma lógica, de forma racional, sem essa coisa mística, né? Sem dúvida, ele impele, né? Ou seja, empurra os homens a se ocuparem seriamente com a vida espiritual. Porque essa é a vida normal. É interessante a gente estar aqui na Terra, a gente acha que a vida na Terra é a normal e que a espiritual não é o contrário. Quando a gente está na Terra, a gente morre. Quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente revive. Eu morro na condição de espírito, porque quando a gente reencarna, nessa vida ainda que nós vivemos, nós temos uma identificação muito maior com os animais do que com os espíritos. Eu estou mentindo? Então é como se nós espíritos morrêssemos para viver uma vida animal. E quando a gente desencarna, a gente larga a vida animal e vai se deparar com a vida espiritual. E muitos de nós, apesar de termos desencarnado, insistimos no mundo espiritual a viver uma vida animal. Quer comer, quer fazer sexo, quer continuar brigando, se acha ainda possuidor. Isso é coisa tudo de animal. O animal, ele marca o território dele e ninguém chega, não. Entendeu? Isso é coisa de animal mesmo, de animais. Porque essa é a vida normal, a vida espiritual. Sendo nela que se tem de cumprir os nossos destinos, já que a vida terrestre é transitória, passageira. Pelas provas que fornece da vida espiritual, ensina aos homens a não atribuírem às coisas deste mundo senão relativa importância, dando-lhes assim força e coragem para suportar com paciência as vicissitudes da vida terrena. Se a gente conseguir se lembrar sempre disso, né, gente? Olha ali, ó, olha só. Olha. As coisas desse mundo, senão pelas provas que fornece da vida espiritual, ensina aos homens. Quem é que fornece provas da vida espiritual? O Espiritismo. Ensina aos homens a não atribuírem às coisas deste mundo, senão relativa importância. Então, para quê? Esse desespero todo. É tudo passageiro. É verdade? É tudo passageiro. Dando-lhes assim força e coragem para suportar com paciência as vicissitudes da vida terrena, as mudanças da vida terrena, as dificuldades. Ensina-lhes que, morrendo, não deixam para sempre este mundo, que podem a ele voltar, a fim de aperfeiçoarem sua educação intelectual e moral, a menos que já estejam bastante adiantados para merecerem passar a um mundo melhor, né? Então, retornar ao planeta Terra não é nenhum troféu, é uma necessidade. Porque o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, você ainda está enrolado com a lei. Mas se você já alcançou patamares mais elevados, você é levado a reencarnar em outros planetas. Conhecemos alguns nas obras espíritas. Temos a informação do Dr. Bezerra de Menezes, que ele não precisaria mais reencarnar aqui no planeta Terra. No planeta Terra. Temos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Dom Pedro II, que foi Longinos. Longinos, aquele que enfiou a lança no coração do nosso Senhor Jesus. Ele é Dom Pedro II. Longinos é aquele que você, quando perde alguma coisa dentro de casa, então, como eu evoco, que a gente chama de São Longuinho, não é isso? É o Longinos. E olha, São Longuinho é impressionante. Olha, quando a coisa... acho imediatamente, eu sou tão grata a ele, olha. Eu dou os pulinhos, faço tudo que tem. Olha aí meu lado místico, né? Mas eu sei que é os amigos espirituais. Eu digo, já, vamos continuar com os pulinhos, vai. Mas eu fico impressionada na tradição, né? E eu me divirto com isso.
Então, ele também, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Dom Pedro II, foi informado: você não mais necessitará reencarnar no planeta Terra. Você já cumpriu e resgatou todos os seus débitos com esse planeta, né? Porque ele, na condição de Dom Pedro II, infelizmente, nós, os brasileiros, conhecemos pouquíssimo a história de Dom Pedro II. Infelizmente, né? Infelizmente. Quando decidem contar a história, contam de forma bizarra e até mesmo de uma forma esdrúxula, não é verdade? Então, vale a pena a gente conhecer. E está no nosso canal a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um trabalho, eu estou ouvindo novamente, um trabalho muito feliz, assim, de um trabalho realmente de muitas mãos. Temos lá a professora, né, a Mita também está lá, temos a voz do Paulo Macedo, eu estava ouvindo, né, e tantos outros corações. Hã? Seu Roger, exatamente. O seu Roger está muito no livro Consolador, né, naquela parte da química, né? Mas ele empresta a sua voz, mas eu digo é nas pesquisas. Nas pesquisas, assim, um material muito bom. A professora Nadir nos ajudando bastante também. Muito feliz. Então, um trabalho ali riquíssimo que está aí disponível no nosso canal. Ensina-lhes que, morrendo, não deixam para sempre este mundo, que podem a ele voltar a fim de aperfeiçoarem sua educação intelectual e moral, a menos que já estejam bastante adiantados para merecerem passar a um mundo melhor que os trabalhos e os progressos que realizem, ou para cuja realização contribuam, lhe aproveitarão, concorrendo para que se torne melhor a posição que virão a ocupar no futuro. Mostra-lhes, dessa forma, que é de todo interesse deles não o desprezarem. Se lhes repugna voltar aqui, uma vez que possuem o livre-arbítrio, vai depender deles fazerem o que é necessário para mudarem de residência. Não é verdade? Olha que lindo isso aqui. Olha. Se lhes repugna voltar aqui, uma vez que possuem o livre-arbítrio, vai depender deles fazerem o que é necessário para mudarem de residência. É o que nós falamos a semana passada. A mudança coletiva, ela é lenta, até uma sociedade inteira. Mas a individual, não. Ela é opção, ela é uma questão de esforço próprio. Não será por meio de algumas fórmulas expressas em palavras ou atos que o conseguirão, mas por efeito de uma reforma séria e radical de suas imperfeições, modificando-se, despojando-se das paixões más, adquirindo dia a dia novas qualidades, ensinando a todos, pelo exemplo, a linha de proceder que levará solidariamente todos os homens à felicidade, pela fraternidade, pela tolerância, pelo amor. Pela tolerância e pelo amor. E eles não é com palavras mágicas, porque a gente, por exemplo, vamos falar da nossa tribo, né? Nós espíritas estudamos bastante, temos muitas informações, mas muitos de nós não fazemos esforço nenhum. A gente dorme e acorda e vive a vida igualzinho como vivemos ontem, sem fazer absolutamente nenhum esforço. Nós que estudamos no EOS já deve ter ouvido a tia falar milhões e milhões de vezes. Se ao finalzinho da noite eu fizer uma pergunta no processo da autoavaliação noturna, hoje, em algum momento eu fiz um sacrifício, se você obter a resposta que você não fez nenhum sacrifício, foi um dia que você não evoluiu. Porque a gente só evolui fazendo sacrifício. Sacrificar a vaidade, sacrificar o orgulho, sacrificar o egoísmo, sacrifício. Então, se eu chego no final da noite e eu faço a pergunta, eu não fiz sacrifício, sacrifício é, tu não quer fazer, mas tu faz. Porque deve fazer. Então, isso é no nosso nível ainda, para o nosso nível, isso ainda é um sacrifício. Então, se eu estou aqui sem fazer sacrifício, não tem palavras mágicas, não. Isso quer dizer que eu estou adquirindo conhecimento, mas eu não estou evoluindo.
Foi bom, gente? Muitas informações, muitas reflexões. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A doutrina espírita, ela não é uma seita, um grupo em si, uma religião específica, não. A doutrina espírita são leis. Da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos ensinar leis, regras, e não para fundar religião. Não é o propósito. A mesma coisa quando se fala de doutrina espírita. Pessoas de outras religiões que acabam se afinizando e entendendo o espiritismo. Então, não deixe sua religião. O espiritismo são leis, são revelações. Daí, terceira revelação. Todas as religiões estão migrando, vão migrar realmente para as leis, porque chega uma hora que não há mais o que refutar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos nossos amigos espirituais aqui presentes que conduziram o nosso trabalho. Graça te damos, Senhor.